Oi, gente, eu sou a Marina e tô aqui pra gente continuar a nossa aula sobre as doenças que mais acometem a população brasileira. Na última aula, a gente falou sobre as doenças crônicas, né? E nessa aula, a gente vai falar sobre doenças infecciosas e doenças parasitárias. Mas eu queria fazer umas considerações aqui no início pra ninguém assistir a aula e não achar o que estava procurando. Que nessa aula eu não vou falar sobre ciclo de doença, não vou focar em sintoma. Essa aula é mais para a gente falar das questões sociais, das questões que estão por trás dessas doenças, das suas causas históricas, de agentes públicos de saúde, de quem é mais acometido por ela, beleza? Então, no material complementar, eu vou deixar alguns ciclos para você, junto com alguns textos de alguns sites bem legais. E também, caso você não encontre o que estava procurando, nas aulas sobre, por exemplo, os plateumintos e nemateumintos, você encontra direitinho o ciclo sobre o ciclo das doenças. E por aí vai, beleza? Então vamos começar nossa aula falando um pouquinho de quais doenças a gente vai abordar. Sobre as hepatites, o sarampo, a dengue, febre amarela, doença de Chagas, malária e esquistossomose. São 7 doenças, então não vou conseguir aprofundar muito em cada uma delas, né? Vou trazer esses aspectos que eu já falei para vocês. Sobre algumas dúvidas, vocês perguntem, não tenham medo de perguntar. E, e não necessariamente essas são as em maior número. Elas são em grande número, mas eu trouxe também por conta da causa social, do impacto que elas causam e pela gravidade também. Então vamos começar. Primeiro, falando das hepatites. Esse sufixo aqui, it, ele remete a gente à inflamação. E realmente, a hepatite é uma inflamação do fígado. E essa inflamação, ela pode ser desencadeada por conta de vários fatores. Por exemplo, o consumo excessivo de álcool, parasitas, infecção por alguns vírus. E aqui eu vou falar das hepatites virais, tá? Vou falar dos 3 tipos principais de hepatites virais, tem mais, mas vamos falar um pouquinho disso aqui então. A primeira delas é a hepatite A, causada pelo vírus HAV, beleza? Vírus da hepatite A. Ela, ela tem uma transmissão oral digestiva. A gente se contamina por essa via oral digestiva ao ingerir água e alimentos contaminados. Também pode ser com a mão suja, algo nesse sentido. Levar a mão suja à boca e tudo mais. Ela, então, né, ela está relacionada a hábitos de higiene muito importantes, tanto lavar as mãos quanto também os alimentos, o cozimento correto. Porém, isso vai de cada um, né? É a obrigação pessoal de cada um. Só que uma doença dessa, que pode ser transmitida por contaminação, às vezes por fezes, alimentos contaminados por fezes de pessoas doentes, um fator muito importante aqui é o saneamento, é ter água encanada, é ter esgoto, é ter tratamento desse esgoto, é ter realmente o sanitário, né? Não ser uma fossa, algo assim. Então, isso é muito importante nesse tipo de doença. E essa questão aqui, ó, do saneamento, que é uma questão de governo, né? É uma questão estatal, é um direito da população. Ela está relacionada a várias outras doenças que não a hepatite A. E aí, então, ela não vai acontecer, essa doença que está relacionada a isso, ela não vai acometer igualmente a população. Ela vai acometer mais aquela parcela da população que não tem acesso a saneamento. Então, aqui a gente começa a ver que as doenças, elas não têm uma distribuição geográfica só por conta de aspectos climáticos, aspectos biológicos, mas também por questões sanitárias. Beleza? Próxima hepatite é a hepatite B. A forma de transmissão dela já é diferente, por contato com sangue e outras secreções contaminadas. E ela é causada pelo HBV, né? Esse vírus aqui. Por ser por esse tipo de contaminação aqui, ela é sexualmente transmissível. Então, o esperma ou o fluido vaginal, ele pode transmitir o vírus da hepatite B. Então, as formas de prevenção, né, elas vão ser diferentes daquela da hepatite A, que era higiene e saneamento. Aqui vai ser, por exemplo, uvas por agentes da saúde, por manicures, pessoas que podem ter contato com esses fluidos.
ela também pode ser transmitida por seringas, então usar seringas descartáveis, aqui aquela questão de drogas injetáveis entra aqui também, e o uso de preservativos nas relações sexuais. São as formas que a gente tem de evitar ter esse contato com essas secreções, beleza? A hepatite B, assim como outras doenças sexualmente transmissíveis, nos últimos anos ela tem tido um aumento da população, principalmente na população jovem. E alguns estudos têm revelado que é pela redução da utilização de preservativos nas relações sexuais. Algumas gerações atrás eram muito acometidas pelo medo do HIV, da AIDS. Eles viveram intensamente essa questão da AIDS. Os jovens de hoje, eles não tiveram contato tão forte com isso e acreditam muitas vezes que estão livres dessas ameaças. Pensam apenas no controle de natalidade, mas muitas dessas doenças sexualmente transmissíveis não estão voltando. Então, aqui é a importância do uso de preservativos. E o último tipo de hepatite que a gente vai falar, uma hepatite viral também, causada pelo vírus HCV, a hepatite C. A forma de transmissão dela é igual à da hepatite B, mas ela tem algumas complicações. As outras também podem ter complicações, mas uma bem característica dessa, na forma crônica, é evoluir para cirrose e câncer hepático. Tudo bem? E, e como a transmissão dela acontece assim como a hepatite B, as suas formas de contágio e de prevenção também vão ser as mesmas. Tá, mas a gente tem essas formas de prevenção, de usar equipamentos de segurança, de saneamento, de tudo. Tem alguma outra forma? Tem. Para hepatite A e para hepatite B, a gente tem vacina. Vacinas inseridas no calendário vacinal. Essa tabela aqui eu tirei do calendário vacinal desse ano, de 2020. Então tá super atualizado. No material complementar, eu deixei o link para o calendário, que vai ter todas as vacinas. E aqui eu ainda cortei ela, porque tem essas informações e tem outras também. O tipo de antígeno tá aqui, na verdade, mas tem várias outras informações, que é bem interessante dar uma olhada. Então, hepatite B e hepatite A, a gente tem vacina disponível pelo SUS. Já a hepatite C, não. Tudo bem? Então, vamos para a nossa próxima doença, que é o sarampo. O sarampo, ele é também transmitido, né, pelo contato com secreções, mas secreções nasofaríngeas e a saliva, estão relacionadas, então, ao trato respiratório. Ele é muito contagioso e é um vírus de RNA. Ele é muito contagioso, ele se espalha rápido e a transmissão de pessoa a pessoa é muito fácil. Muito fácil mesmo. Tem vacina contra o sarampo. Logo que nasce, né, 2 meses, na verdade, quando a pessoa tem 1 ano, ela recebe essa vacina que é para imunização para sarampo, cachumba e rubéola. Por isso ela é chamada tríplice viral ou triviral. Que ela garante a imunização contra essas 3 doenças. A rubéola aqui, que é bem importante na questão das grávidas, né? Mas é outra doença. E além disso, tá falando aqui, ó, que são 2 doses. A segunda dose é a chamada tetraviral, perdão, que é para sarampo, cachumba, rubéola, isso então é o reforço, né? E a varicela, a primeira dose. A varicela é a catapora. Beleza? Então, o sarampo, ele tá também no SUS, no calendário vacinal do governo. E essa vacina tá disponível. Só que o sarampo, se vocês lembram, assistiram o jornal, ano passado, 2019 até 2018, a gente ouviu falar bastante de sarampo. Vamos ver um pouquinho do histórico do sarampo no Brasil, né? Sarampo foi uma doença que já teve muito contágio, altos números de pacientes infectados. Mas a partir de 2000 começou a ter uma redução. A vacina do sarampo ela foi desenvolvida em 1963. E aí começou a ser distribuída pelo mundo. Mas a queda mesmo no Brasil a gente começa a conseguir ver a partir do ano 2000. A partir do ano 2000 a gente tem pouquíssimos casos, até que em 2015 tem alguns casos, mas foram casos importados, não foram casos que surgiram aqui. Em 2016, a OMS deu o selo para o Brasil de país livre do sarampo. Então, em 2016 a gente conseguiu esse feito. Só que, a partir de 2016, um pouquinho antes, alguns estudos já estavam começando a mostrar que as pessoas não estavam tão adeptas mais do calendário vacinal. As pessoas não estavam vacinando tão regularmente.
os seus filhos. Desde 2016, as metas vacinais elas não têm sido cumpridas, inclusive as do sarampo. Aí pode ter medo da doença, de efeitos adversos, tem um movimento anti-vacina crescente no Brasil e no mundo. Então, por vários fatores, então, a gente começou a ter reaparecimento de casos de sarampo no Brasil. Em 2019, cerca de 18 mil casos de sarampo foram registrados. E o sarampo, ele acomete principalmente crianças. Então, é uma questão delicada de se dizer, é uma doença que estava erradicada do país. A América do Sul, em geral, foi considerada livre de sarampo aqui em 2016, mas em 2019 a gente já teve 18 mil casos confirmados. Então, a importância da vacina, uma vacina que está no calendário vacinal público do governo, são esses cuidados que a gente tem que ficar atento quando a gente fala de doença. Tudo bem? Opa. Spoiler! Nossa próxima doença é a dengue, aqui nosso querido Aedes aegypti. Então, a dengue ela é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Como assim pela picada? A picada desse mosquito, o fluxo de sangue que está ali, né, ele pode transmitir o vírus causador, que é do gênero Flavovírus, e ele é um vírus de RNA. Tudo bem? A dengue, ela tem duas formas básicas, né, a forma clássica e a forma crônica. Ó, a forma clássica é a forma hemorrágica, perdão, hemorrágica mais grave. A gente tem alguns tipos de vírus da dengue circulantes no Brasil hoje, e aí tem vários aspectos que são influenciados por tudo isso. Mas aí, com certeza, você já viu esse mocinho aqui, o Aedes aegypti, e com certeza também já viu alguma propaganda, alguma política de prevenção da dengue. Que é bem disseminada no Brasil, né? Principalmente na época do verão, na época das chuvas. E aí a gente sempre vê. Não deixar água parada, né? Em vaso, pneu, recipientes, deixar a caixa d'água tampada. Mas por que que é isso? Por que que a gente não pode deixar a água parada? Por conta do ciclo de vida do mosquito. O adulto, ele põe seus ovos em regiões próximas à água, porque a larva e a pupa, que são fases desse desenvolvimento, elas acontecem na água, beleza? E aí, então, da pupa eclodirá um novo adulto que poderá recomeçar o ciclo. Mas uma coisa muito importante, olha só o que está escrito aqui. Essa é uma parte da campanha da Prefeitura de Santos. A fase adulta é que o Aedes aegypti pode transmitir doenças ao homem. Primeira coisa que eu queria salientar, doenças, tá no plural. O Aedes aegypti, ele pode transmitir a dengue, ele pode transmitir a febre amarela, que a gente vai falar logo mais. Ele pode transmitir a febre de chikungunya, ele pode transmitir zika, pode transmitir várias doenças. Tudo bem? E outro ponto que eu queria falar é que aqui tá a fase adulta é a que pode transmitir. Com certeza é o adulto, mas uma questão muito importante é as fêmeas é que transmitem. Apenas as fêmeas são hematófagas. Apenas as fêmeas se alimentam de sangue. Então, só elas podem, por exemplo, picar alguém que foi contaminado e transmitir para outra pessoa. O macho não. Beleza? Isso é bem importante mesmo. Então, a próxima doença, eu já falei rapidinho dela, a febre amarela. A febre amarela ela pode ser transmitida, por mosquitos tanto do gênero Aedes como do gênero Haemococcus. Esses dois mosquitos eles estão relacionados a ciclos diferentes da doença, ciclos que acontecem em ambientes diferentes. Vou falar rapidinho para vocês daqui a pouco. E assim como a dengue é também causada por um vírus do gênero Flavovírus, vírus de RNA. E aqui a gente tem umas imagenzinhas. Aedes e Haemococcus, uma espécie do Haemococcus. Tudo bem? Então, igual eu tinha falado, esses dois mosquitos, eles estão relacionados a ciclos em lugares diferentes. Como assim? A febre amarela, ela tem um ciclo silvestre e um ciclo urbano. Vamos começar aqui pelo urbano. No ciclo urbano, temos o homem, o Aedes aegypti e o homem de novo. Por quê? Porque um homem aqui no sentido humano, né? Uma pessoa contaminada que é picada pelo mosquito, pela fêmea do mosquito, essa fêmea, ela vai ter contato com o vírus por meio do sangue. Quando ela picar outra pessoa, ela pode transmitir para essa pessoa. E aí vai ser um ciclo. Então, temos aqui o Aedes aegypti como o vetor do vírus. E transita apenas entre humanos. Beleza? Já no ciclo silvestre,
E aqui cabe uma coisa muito importante: por que que a gente tem contato com esse ciclo silvestre, nós humanos? Porque a gente entra lá, entendeu? Muitas vezes as pessoas tendem a colocar a culpa em outros animais que estão relacionados ao ciclo da doença, mas muitas vezes é o desmatamento, é a expansão das nossas populações que está fazendo com que tenhamos contato com essas novas doenças ou essas novas de transmissão de doenças. Mas aqui só uma observação. Então, o ciclo silvestre da febre amarela, além do homem e do seu vetor, que aqui no caso são os mosquitos do gênero Hemagogos, a gente tem macacos, outros primatas, né, que não humanos. Esses primatas, eles também são acometidos pela febre amarela. Eles também morrem de febre amarela. Mas eles são, assim como nós, hospedeiros desse vírus, sabe? Eles são acometidos pela doença. Eles não são vetores, eles não transmitem a doença. Tudo bem? Isso é uma coisa muito importante, porque nos últimos anos aconteceram surtos de febre amarela em alguns locais do país, e as pessoas começaram a matar macacos, achando que estavam se livrando dos vetores, daquilo que levava a doença a eles. E então várias campanhas foram feitas para proteger esses animais, porque os macacos, gente, é muito importante, eles não transmitem a febre amarela. Assim como nós, eles são vítimas dessa doença. Só o mosquito, tanto a Aedes como o Hemagogos, na cidade, no campo, é que vai transmitir esse vírus. Então, isso aqui é muito, 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 muito importante, beleza? A febre amarela, além disso, ela tem vacina no SUS do governo, beleza? Ela tem reforço depois de um tempo. Tem algumas novas vacinas sendo desenvolvidas agora, então essa questão de depois de quanto tempo tem que tomar, porque recentemente tiveram surtos e surgiram essas informações, né? Fato é que a febre amarela tem vacina no SUS, tudo bem? Então, a nossa próxima doença, ela vem com uma reflexão sobre um termo, que é o termo doenças negligenciadas. Queria saber se vocês já tinham ouvido falar nisso, o que isso vem na cabeça de vocês, essas doenças negligenciadas. Primeiro, que doenças negligenciadas já entrega pra gente uma ideia, né? Mas queria dizer que elas variam de local para local, mas que, de forma geral, são doenças que têm investimentos reduzidos nela. Como assim investimentos reduzidos? Tem pouco investimento para desenvolvimento de indicadores, para pesquisas, para saber onde ela acontece, como ela acontece, qual a época que acontece mais e por quê. Então, faltam esses indicadores. Também não se investe muito na prevenção, não se investe em vacina. Então, você não tá sabendo como acontece muitas vezes o ciclo da doença, onde ela mais acontece, porque falta indicador. Você também não consegue prevenir, porque não tem vacina. E também não tem investimento em medicamento. Então, se a pessoa ela contrair a doença, vai ser muito difícil o tratamento dela. Então, isso aqui caracterizam doenças negligenciadas de uma forma geral. No mundo, e o Brasil se encaixa muito nessa perspectiva, as doenças negligenciadas, elas geralmente são doenças tropicais. E geralmente são doenças endêmicas na população de baixa renda. Como assim? São doenças na faixa tropical equatorial da Terra, né, do globo, e elas atingem principalmente populações mais pobres. Populações. E isso aqui vai fazer tanto relação com aquilo que eu disse no início, de quem são essas pessoas e elas têm acesso a saneamento, elas têm acesso a medicamentos, elas têm acesso a vacinas, mas também por questões geográficas também, do clima, das espécies que estão presentes ali. Bem, então, essa caracteriza mais ou menos o que são doenças negligenciadas, e eu vou trazer aqui 3 exemplos, que são exemplos que acometem o mundo inteiro, mas que aqui no Brasil elas são muito, muito presentes. Então, vamos lá. A primeira delas é a doença de Chagas. A doença de Chagas, ela tem esse nome pelo seu descobridor, um pesquisador brasileiro, que descobriu a doença. Ela é causada por um protozoário Trypanosoma cruzi. Ela pode ter uma fase aguda e uma fase crônica. Na fase aguda, os sintomas vão de febre, algumas manifestações mais leves, mais brandas, dor de cabeça. Na fase crônica,
a gente já tem maiores complicações. Na fase crônica da doença de Chagas, a gente tem complicações cardíacas, pode ter complicações no sistema digestivo também, que são as sintomas, né, as situações bem características da doença de Chagas. A doença de Chagas, ela pode ter vários tipos de transmissão. A mais comum delas é a transmissão vetorial. Como assim vetorial? Quer dizer que tem um vetor. No caso dessa doença, esse vetor são barbeiros, são triatomíneos. Certo? Aqui a gente tem um exemplo deles. A transmissão, né, ocorre porque esses barbeiros eles têm um hábito hematófago também, só que a transmissão não acontece em si pela picada dele. Ele te pica e gera uma pequena lesãozinha. E então, as patas dele podem estar contaminadas ou ele defeca também ali próximo à picada e é assim que o protozoário ele vai ser transmitido. Certo? Mas então, os barbeiros. E uma questão muito importante da doença de Chagas, que muitas vezes ela é associada à habitação, a construções, às casas. Por quê? Os barbeiros, o ciclo deles, eles se escondem, eles vivem em terra, em troncos, nesse tipo de substrato. E muitas das residências, principalmente em zonas rurais, têm esses materiais como seus componentes de sustentação, seus componentes das paredes, para fazer os tijolos, como casa de adobe, casa de pau a pique. Então, o barbeiro ele pode viver aqui na sua casa. E aí, a transmissão da doença ela é mais fácil porque você está em contato muito próximo com o vetor. Então, tem essa questão também. Beleza? Um outro tipo de transmissão da doença de Chagas é o oral. Como assim oral? Essa transmissão oral, ela está muito relacionada também ao barbeiro. Como assim? Um dos principais alimentos em que a gente tem a transmissão é o açaí. O barbeiro ele pode estar vivendo ali nas palmeiras de açaí, né? E seus ovos e eles mesmo, eles podem estar na colheita. E aí o processamento do açaí muitas vezes mistura tudo isso. Ele pode estar ali no meio dos frutinhos de açaí e contaminar tudo. Por isso que tem que passar por processos sanitários de esterilização, de pasteurização desses alimentos, de acordo com a vigilância sanitária. Tudo bem? Uma outra forma de transmissão da doença de Chagas é a transmissão vertical, que acontece de mãe para filho. Existem casos registrados de que o Trypanosoma cruzi, o protozoário causador da doença de Chagas, ele conseguiu atravessar a placenta de mães doentes e contaminar os seus filhos ainda na barriga. Então tem essa transmissão vertical. E por fim, o último que eu vou falar, a última forma de transmissão, é por meio de transfusões de sangue e transplante de órgãos que usem sangue e órgãos contaminados com o Trypanosoma cruzi. Tem um controle, os sangues que são colhidos para transfusão, eles passam por um controle, por uma série de testes, são tratados para várias doenças, dentre elas a doença de Chagas. Mas há um tempo tiveram surtos de transmissão de doenças de Chagas por conta disso. Hoje em dia, o controle é realmente levado muito a sério. Tudo bem? E aqui a gente tem as regiões endêmicas de doença de Chagas na América Latina e na América Central de uma forma geral, na América do Sul, aqui no Norte, ela ocupa uma grande parte aqui. Então, grande parte. Aqui no Brasil, o Pará é o estado que mais tem casos de doença de Chagas. Seria a região do Brasil com maior incidência da doença. Tudo bem? A próxima doença que a gente vai falar é a malária. A malária ela é transmitida pela picada de mosquitos do gênero Anopheles e assim como a doença de Chagas, ela também é causada. Seu agente etiológico também é um protozoário, mas dessa vez o gênero Plasmodium. Tudo bem? Aqui a gente tem o Anopheles. A malária, ela é uma doença com uma distribuição, então, aqui tropical. De vermelho, a gente tem lugares onde a transmissão da malária está acontecendo sempre, são as regiões realmente endêmicas da malária. De amarelinho, onde em algumas partes existem alguns casos,
de malária, e de verde, onde a malária, onde não se sabe que ocorre a transmissão da malária. Então, é legal ver isso, que está falando sempre em transmissão, porque podem ter casos, mas casos importados. Não se sabe de transmissão local da malária. Primeiro ponto que eu queria trazer é que só vai acontecer a transmissão se tiver o mosquito vetor, certo? Então, isso já limita um pouco a distribuição geográfica possível, potencial da malária, certo? Agora, onde ela vai ocorrer mesmo, já tem vários outros fatores que vão influenciar a densidade populacional, fatores de saneamento, não por conta do protozoário em si, mas por conta da disseminação do mosquito em residências, em moradias. Uma observação sobre a malária, que está relacionada até com algumas questões que já caíram no vestibular, é associando a doença à anemia falciforme. O Plasmodium, ele, que é o protozoário causador, né? Ele infecta as hemácias, certo? Ele entra dentro das hemácias e é ali que ele vai desenvolver o ciclo dele. A anemia falciforme, ela gera modificações estruturais na hemácia, modificações estruturais e fisiológicas. Então, não se sabe bem os mecanismos, mas pessoas com anemia falciforme, elas estão mais protegidas contra a malária. A incidência de malária nessa população portadora de anemia falciforme é menor. Algo nas modificações que a hemácia tem fazem com que o plasmódio não consiga infectá-lo, não consiga levar para frente o seu ciclo. Bem, e agora vamos para a nossa última doença dessa aula. É uma doença que a gente já tratou na aula de verminoses, que é a esquistossomose. A esquistossomose ela é causada por um plateuminto, o Schistosoma mansoni, e seu ciclo tem um hospedeiro intermediário, os caramujos do gênero, principalmente, né, do gênero Pionfalaria. Por que eu coloquei aqui isso do hospedeiro intermediário? Porque, assim como naquelas doenças que têm transmissão vetorial, sua distribuição geográfica está limitada pela distribuição geográfica do vetor, aqui também. O gênero Bionfalaria não é o único, que é hospedeiro intermediário do Schistosoma. Existem outros, mas independente de qual gênero seja, se não houver esses caramujos, o ciclo da doença não vai conseguir se desenvolver. Tudo bem? E aqui eu trouxe uma imagem que é bem característica, representativa do nome, apelido que a esquistossomose recebe, que é barriga d'água. O desenvolvimento do verme adulto dentro do organismo do hospedeiro definitivo, né, o homem, ele acontece ali na circulação próxima ao fígado, perdão. E aí, então, toda a fisiologia da doença, que tem lá explicadinho na aula, ela pode levar à hepatomegalia, que é o aumento do volume do fígado, e a esplenomegalia, que é o aumento do volume do baço. Isso faz com que as pessoas que têm a esquistossomose, elas tenham essa aparência. Tudo bem? O ciclo, isso aqui são as mesmas informações de antes, mas o ciclo da doença, ela está relacionado como que o hospedeiro definitivo contamina o ambiente para que todo o ciclo continue. É por meio das fezes. Então, aqui, novamente, a questão do saneamento, ela é muito, muito importante para a determinação se vai acontecer ou não. As populações que não têm acesso à água encanada, as pessoas que não têm acesso à rede de esgoto, de encanamento, elas estão mais suscetíveis a isso, porque os corpos d'água provavelmente vão se contaminar mais facilmente com os ovos do xistossoma. Se houver ali o caramujo, o ciclo pode ir para frente e a pessoa se contaminar novamente quando estiver nessa água contaminada. Tudo bem? Então, acho que cabia aqui essa reflexão. E muitas vezes, quando se fala de esquistossomose, pensa-se apenas na barriga d'água, não pensa que essa doença ela pode ter consequências graves. A esquistossomose ela pode levar ao óbito, ela pode ser fatal, então é uma doença que tem que ser levada a sério, tudo bem? E aqui, por fim, para finalizar,
eu trouxe a distribuição dos casos de esquistossomose no Brasil. Esses dados são de 2012. E são casos assim, fizeram o teste, né, que é o teste de fezes, e deu positivo. São esses os dados aqui que a gente encontra. Então, olha, aqui nessa região e aqui são as regiões que mais acontecem, que mais tem esse caso de esquistossomose. E aí a gente pensa, quem é essa população que está aqui? Ela tem acesso a saneamento básico? Ela tem acesso a medidas de higiene? Ela tem acesso à educação sobre higiene? Ela tem acesso à informação sobre as doenças que estão na região dela? Era esse tipo de discussão que eu queria trazer para essa aula. Tudo bem? Eu espero que eu tenha conseguido. No material complementar tem vários links, várias informações. Mas, de qualquer forma, se permanecerem dúvidas, vocês podem ficar à vontade. Tem a lista de exercícios. Essa lista tá muito boa, tá enorme. Tem muito exercício do Enem. E tem o vídeo de resolução também. É isso, muito obrigada e bons estudos para vocês.